Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar o meu, o seu, o nosso Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro, é óbvio que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Desde já quero agradecer o carinho da sua audiência e dizer que estamos ao vivo pelo YouTube, youtube.com/Antena Esportiva, pelo Facebook Rádio AE, também pelo aplicativo da Antena Esportiva que você pode baixar agorinha mesmo de graça na Google Play, e você também pode seguir a Antena Esportiva nas redes sociais. O Twitter é o @se liga na antena e no Instagram @rádio Antena Esportiva. Antes da gente falar do concurso deste final de semana da Loteca, que tem prêmio acumulado, quero te dar uma dica importante. É você apostar na Bet Nacional, a plataforma de apostas parceira da Rádio Antena Esportiva. Na Bet Nacional você pode aproveitar as dicas que a gente oferece toda semana aqui no nosso programa para você fazer a sua fezinha lá também. E além de mercado de resultado final, você também pode apostar em outros mercados, como por exemplo, gols marcados, também cartões, escanteios e por aí vai. Bet Nacional, profetizou, ganhou, sacou, aqui dá jogo! O profeta chegou! O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional, aqui dá jogo. Muito bem, depois desta importante dica, agora sim vamos falar sobre o concurso 1038 da Loteca, que neste final de semana vai pagar um prêmio estimado em R$700 mil para quem acertar os resultados dos 14 jogos da Loteca neste final de semana, da programação deste final de semana, que vai aparecer na sua tela, para você que está no YouTube e também no Facebook, com jogos pelos campeonatos estaduais país afora. Vamos a eles então. Jogo 1, Palmeiras e São Bernardo. Jogo 2, Itabuna e Bahia. Jogo 3, Iguatu e Ceará. Jogo 4, Internacional e Esportivo. Jogo 5, Juventude e Brasil de Pelotas. Jogo 6, Ipiranga e Grêmio. Jogo 7, Avaí e Criciúma. Jogo 8, Brusque e Figueirense. Jogo 9, Cruzeiro e América Mineiro. Jogo 10, Sport Recife e Santa Cruz. Jogo 11, Coritiba e Cascavel. Jogo 12, Atlético e Atlético Mineiro. Jogo 13, Corinthians e Ituano. E jogo 14, Red Bull Bragantino e Botafogo de Ribeirão Preto. Vamos analisar todos esses 14 jogos a partir de agora, aqui no som da Antena Esportiva. Então não desgrude do smartphone, não desgrude do seu tablet, não desgrude de qualquer aplicativo que você esteja nos prestigiando. Jogo 1, Palmeiras e São Bernardo, sábado 7 da noite no Allianz Parque, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. É jogo único. Muito bem, vamos para o próximo slide. O Palmeiras foi o líder do grupo D com 28 pontos, o São Bernardo foi o vice-líder da mesma chave com 26 pontos ganhos. Na rodada derradeira da primeira fase, o Palmeiras empatou em 0-0 com o Guarani fora de casa e o São Bernardo, em casa, perdeu para o Água Santa pelo placar de 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Verdão vem de 3 vitórias e 2 empates, enquanto o Tigre do ABC vem de 3 vitórias e 2 derrotas, tendo as 2 derrotas nos 2 últimos jogos. Como mandante, em 2023, o Palmeiras ainda não perdeu,
e tem 80% de aproveitamento em 7 jogos, enquanto São Bernardo, como visitante, em 2023 fez 6 jogos e conseguiu 83% de aproveitamento. As probabilidades indicam 43% de chances de vitória para o Palmeiras, 25% de chances de empate e 32% de chances de vitória para o São Bernardo. O Palmeiras defende uma invencibilidade de 15 partidas como mandante pelo Campeonato Paulista. Além disso, o Palmeiras venceu todos os 5 duelos como mandante contra o São Bernardo na história. Já o São Bernardo venceu as últimas 4 partidas como visitante pelo Campeonato Paulista, porém jamais venceu o Palmeiras na história do duelo. Jogo 2, Itabuna e Bahia. Sábado, 4 da tarde, no estádio Antônio Elias Ribeiro, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Baiano. Muito bem, o Itabuna é o 4º colocado com 15 pontos e o Bahia foi o líder da primeira fase com 21 pontos ganhos. Na última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano, o Itabuna venceu o Bahia em casa por 4-0. O Itabuna não teve compromisso no meio de semana, já o Bahia entrou em campo pela Copa do Brasil na última quarta-feira e venceu o Camboriú lá em Santa Catarina por 1-0, se classificando para a terceira fase da competição nacional. Nos últimos 5 jogos, o Itabuna conseguiu apenas uma vitória, 3 empates e uma derrota, enquanto o tricolor baiano vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Bahia vem de 3 jogos de invencibilidade. Como mandante em 2023, o Itabuna em 4 jogos conseguiu 58% de aproveitamento. Já o Bahia, como visitante em 2023, em 6 jogos tem 66% de aproveitamento. As probabilidades indicam 30% de chances de coluna 1, 24% de chances de coluna do meio e 46% de chances de coluna 2. Vamos saber, portanto, o motivo do leve favoritismo para o Bahia no próximo slide. O Itabuna venceu apenas uma das últimas 6 partidas pelo Campeonato Baiano. Além disso, o Itabuna sofreu apenas 3 derrotas nos 9 duelos como mandante contra o Bahia em toda a história. Por outro lado, o Bahia venceu apenas 3 das últimas 10 partidas como visitante, válidas pelo Campeonato Baiano, porém o Bahia sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 11 duelos contra o Itabuna pelo Campeonato Baiano. Jogo 3, Iguatu e Ceará. Domingo, 9 da manhã, olha o horário, hein? 9 da manhã no Morenão, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense. Um jogo, inclusive, que tá dando um rolo por conta justamente da marcação do horário da partida. O Iguatu já prometeu ir pra justiça para mudar o horário do duelo. Muito bem, o Iguatu foi o segundo colocado do grupo A da primeira fase do Campeonato Cearense com 10 pontos. O Ceará foi o primeiro do grupo A com 13 pontos ganhos. Na rodada derradeira da primeira fase, o Iguatu venceu. O Iguatu se classificou para as quartas de final e venceu o Atlético Cearense no jogo de volta por 1-0. Foi o último jogo do Iguatu pelo Campeonato Estadual. E nesta quinta, o Iguatu visita o Santos pela Copa do Brasil. Já o Ceará, o último jogo que fez pelo Campeonato Cearense foi pela última rodada da primeira fase e venceu o arquirrival Fortaleza pelo placar de 2-1. Neste meio de semana, pela Copa do Nordeste, o Vozão perdeu para o Vitória fora de casa por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o Iguatu, do lateral Thalisson Calcinha, vem de 4 vitórias e um empate. O Iguatu venceu os últimos 4 jogos que fez. Já o Ceará vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Iguatu fez 4 jogos e venceu todos, tem 100% de aproveitamento, enquanto o Vozão, como visitante, tem 52% de aproveitamento em 7 jogos. De acordo com as probabilidades, 53% de chances de coluna 1. Olha só o Iguatu como favorito, hein?
30% de chances de coluna do meio e 17% de chances de vitória para o Ceará. No próximo slide, a gente vai explicar o porquê do favoritismo do Iguatu. O Iguatu defende uma invencibilidade de 6 partidas por todas as competições. Além disso, o time do interior cearense venceu os 2 duelos em casa contra o Ceará em toda a história. Já o Ceará sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 10 partidas como visitante pelo Campeonato Cearense, e o Vozão venceu apenas um dos 5 duelos contra o Iguatu em toda a história. Jogo 4, Internacional e Esportivo. Sábado, 4h30 da tarde, no Beira-Rio, pela rodada 11 do Campeonato Gaúcho. O Internacional é o segundo colocado com 19 pontos e o Esportivo é o 11º com 6 pontos, brigando contra o rebaixamento. Na rodada passada, o Colorado perdeu para o arquirrival Grêmio por 2-1, enquanto o Esportivo foi derrotado pelo Juventude por 3-1. Nos últimos 5 jogos, o Internacional conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Esportivo vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante em 2023, o Internacional fez 5 jogos, ainda não perdeu e tem 73% de aproveitamento, e o Esportivo como visitante na temporada em 4 jogos em 41% de aproveitamento. De acordo com as probabilidades, grande chance de barbada, 62% de chances de coluna 1, 30% de chances de coluna do meio e apenas 9% de chances de coluna 2. Muito bem, o Internacional sofreu apenas 1 derrota nas últimas 11 partidas válidas pelo Campeonato Gaúcho. Além disso, o Internacional venceu 9 dos últimos 10 duelos como mandante contra o Esportivo. Já o Esportivo amarga um jejum de 17 partidas sem vitória contra a dupla Grenal no Campeonato Gaúcho, jejum que vem desde 2007. E o Esportivo também amarga um jejum de 40 duelos sem vitória contra o Internacional, jejum que incomoda o time de Bento Gonçalves desde 1983. Jogo 5, Juventude e Brasil de Pelotas. Sábado, 4h30 da tarde, no Alfredo Jaconi, pela rodada 11 do Campeonato Gaúcho. É a última rodada da primeira fase do Gauchão. O Papo é o 5º colocado com 14 pontos, enquanto o Chavante é o 6º com 13 pontos. Na rodada passada, o Juventude bateu o Esportivo fora de casa por 3-1 e o Brasil de Pelotas venceu o São Luís em casa por 1-0. O Juventude teve a semana toda de preparação para este jogo 5, enquanto o Brasil de Pelotas entrou em campo no meio de semana e na última terça-feira venceu a Ponte Preta por 2-0, avançando para a terceira fase da Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos, o Juventude conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto o Brasil de Pelotas vem de 3 vitórias e 2 empates, vem de uma sequência invicta. Como mandante na temporada, o Juventude em 4 jogos tem 58% de aproveitamento, enquanto o Brasil de Pelotas, como visitante, tem 6 jogos e 44% de aproveitamento. As probabilidades para este jogo 5 são as seguintes: 32% de chances de vitória para o Juventude, 44% de chances de empate e 24% de chances de vitória para o Brasil de Pelotas, ou seja, 24% de chances de dar coluna 2. O Juventude sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 17 partidas válidas pelo Campeonato Gaúcho. Porém, venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o Brasil de Pelotas por todas as competições. Já o Brasil de Pelotas venceu apenas 1 das últimas 11 partidas como visitante, válidas pelo Campeonato Gaúcho, e além disso, amarga um jejum de 20 duelos sem vitória como visitante contra o Juventude pelo Campeonato Gaúcho, jejum que dura desde 1984. Jogo 6, Ipiranga e Grêmio. Sábado, 4h30 da tarde, no Colosso da Lagoa, em Erechim, pela rodada 11
do Campeonato Gaúcho. O Ipiranga é o terceiro colocado com 17 pontos e o Grêmio é o líder com 25 pontos. As duas equipes já estão classificadas para as semifinais do Gauchão. Na rodada passada, o Ipiranga perdeu para o Caxias do Sul por 3-0 e o Grêmio bateu o Internacional por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o Canarinho conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto o Tricolor vem de 4 vitórias e 1 empate. Como mandante na temporada, o Ipiranga ainda não perdeu nos 4 jogos que fez e tem 83% de aproveitamento, e o Grêmio, como visitante, não perdeu ainda, em 6 jogos acumulou 88% de aproveitamento. As probabilidades indicam 15% de chances de coluna 1, 30% de chances de coluna do meio e 55% de chances de coluna 2, portanto o Grêmio aparecendo como favorito. Isso porque o Ipiranga sofreu apenas uma derrota nas últimas 12 partidas como mandante pelo Campeonato Gaúcho. No entanto, o Canarinho amarga um jejum de 17 duelos sem vitória contra o Grêmio, isso desde 1994. Já o Grêmio sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 25 partidas válidas pelo Gauchão e o Tricolor venceu todos os últimos 5 duelos como visitante contra o Ipiranga. Jogo 7, Avaí e Criciúma. Sábado, 4h30 da tarde, na ressacada pela rodada 11 do Campeonato Catarinense. O Avaí é o quarto colocado com 16 pontos e o Criciúma é o terceiro colocado com 17 pontos. Na rodada passada, o Avaí foi derrotado fora de casa pelo Joinville pelo placar de 3-0, enquanto o Criciúma venceu o Atlético Catarinense pelo placar de 2-0. Nos últimos 5 jogos, o Avaí conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Tigre vem de 4 vitórias e 1 empate. O Criciúma vem de 4 vitórias nos últimos 4 jogos. Como mandante na temporada, o Avaí em 4 jogos ainda não perdeu e acumula 83% de aproveitamento, enquanto o Criciúma, como visitante, ainda está invicto na temporada, 6 jogos e 66% de aproveitamento. As probabilidades indicam 24% de chances de vitória para o Avaí, ou seja, 24% de chances de coluna 1, 48% de chances de coluna do meio e 28% de chances de vitória para o Criciúma. Vamos às dicas para este jogo 7. O Avaí defende uma invencibilidade de 8 partidas como mandante pelo Campeonato Catarinense. Além disso, o Avaí venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos como mandante contra o Criciúma, válidos pelo Campeonato Catarinense. Por outro lado, o Criciúma venceu as últimas 3 partidas válidas pelo Campeonato Catarinense e o Tigre venceu 4 dos últimos 10 duelos contra o Avaí, válidos pelo Campeonato Catarinense, ou seja, menos da metade. Jogo 8, mais um jogo pelo Campeonato Catarinense. Brusque e Figueirense. Sábado, 4h30 da tarde, no Augusto Bauer, pela rodada 11. Muito bem. O Quadricolor é o quinto colocado com 16 pontos e o Figueira é o sétimo com 12 pontos ganhos. Na rodada anterior, o Brusque empatou fora de casa com a Chapecoense em 0-0, enquanto o Figueirense em casa empatou com o Hercílio Luz pelo placar de 1-1. Nos últimos 5 jogos, o Brusque conseguiu uma sequência invicta, foi apenas uma vitória e 4 empates. O Brusque é um dos times que mais empataram neste campeonato catarinense. Já o Figueirense, nos últimos 5 jogos, conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Brusque tem 5 jogos e 60% de aproveitamento, enquanto o Figueirense, como visitante na temporada, ainda não venceu e nos 4 jogos que fez acumulou 8% de aproveitamento. As probabilidades para este jogo 8 indicam 41% de chances de coluna 1,
38% de chances de empate e 20% de chances de coluna 2. Isso porque o Brusque defende uma invencibilidade de 24 partidas válidas pelo Campeonato Catarinense, ou seja, uma longa invencibilidade. Porém, o Brusque amarga um jejum de 7 duelos, sem vitória contra o Figueirense. Já o Figueirense venceu apenas uma das últimas 12 partidas como visitante, válidas pelo Campeonato Catarinense, um aproveitamento muito ruim. E o Figueira também venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos como visitante contra o Brusque. Jogo 9, Cruzeiro e América Mineiro. Sábado, 4h30 da tarde, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro. Muito bem, o Cruzeiro terminou a primeira fase na liderança do Grupo C com 12 pontos ganhos e o Coelho terminou na liderança do Grupo B com 18 pontos ganhos. Na última rodada da primeira fase, disputada no último final de semana, o Cruzeiro empatou com o Democrata de Sete Lagoas em 1-1, resultado que derrubou muitos lotequeiros na semana passada, e o América Mineiro venceu o Tombense por 3-1. Nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto o América Mineiro vem de 2 vitórias e 3 empates. Como mandante na temporada, o Cruzeiro, em 4 jogos, conseguiu apenas 25% de aproveitamento. O Cruzeiro ainda não venceu em casa neste ano, enquanto o América Mineiro, como visitante, ainda não perdeu em 5 jogos, acumulou 46% de aproveitamento. As probabilidades para este jogo 9 são as seguintes: 22% de chances de coluna 1, 41% de chances de coluna do meio e 37% de chances de coluna 2. Além destas porcentagens serem justificadas por conta de ser um clássico, tem essas variáveis também apresentadas nesse slide. O Cruzeiro sofreu apenas uma derrota nas últimas 9 partidas como mandante pelo Campeonato Mineiro. Além disso, o Cruzeiro venceu apenas 3 dos últimos 10 clássicos contra o América Mineiro por todas as competições. Já o América Mineiro venceu apenas uma das últimas 7 partidas como visitante pelo Campeonato Mineiro, e o Coelho venceu os últimos 5 clássicos contra o Cruzeiro apenas pelo Campeonato Mineiro. Jogo 10, mais um clássico. Sport Recife e Santa Cruz. Sábado, 4h30 da tarde, na Ilha do Retiro, pela rodada 11 do Campeonato Pernambucano. O Leão é o líder com 24 pontos e o Santa é o 7º colocado com 12 pontos. Mas aí, Maicon Santos, o Santa Cruz está invicto com 8 jogos. E como o Santa Cruz está lá embaixo? Porque o Santa Cruz tem menos jogos que a maioria dos adversários. Muito bem, na rodada passada do Pernambucano, o Sport Recife bateu o Ibis pelo placar de 5-0, enquanto o Santa Cruz empatou com o Retrô em 1-1. Pela Copa do Nordeste, no meio de semana, o Sport Recife venceu o Sergipe pelo placar de 2-1 e o Santa Cruz perdeu fora de casa para o Ferroviário por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o Sport Recife conseguiu 5 vitórias. Vale lembrar que o Sport tem o melhor ataque entre os times do Brasileirão Séries A e B, até agora em 2023, enquanto o Tricolor vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante, na temporada, o Sport tem 8 jogos, 8 vitórias, 100% de aproveitamento, enquanto o Santa Cruz, como visitante, tem apenas 1 vitória em 8 jogos e acumulou 33% de aproveitamento. As probabilidades indicam 35% de chances de coluna 1, 49% de chances de coluna do meio e 17% de chances de coluna 2. Vamos saber por que essa predominância do empate, além, claro, de ser um clássico com rivalidade à flor da pele.
O Sport Recife defende uma invencibilidade de 18 partidas, válidas pelo Campeonato Pernambucano. Além disso, Sport Recife e Santa Cruz empataram 6 dos últimos 10 clássicos, válidos pelo Campeonato Pernambucano. Já o Santa Cruz defende uma invencibilidade de 12 partidas, válidas pelo Campeonato Pernambucano. E o Santinha defende uma invencibilidade de 4 clássicos contra o Sport Recife, apenas pelo Campeonato Pernambucano. Jogo 11, Coritiba e Cascavel. Sábado, 6 da tarde, no Couto Pereira, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paranaense. Até agora, no estadual, o Coxa Branca fez 12 jogos, com 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, enquanto o Cascavel tem 12 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. O duelo de ida terminou com vitória da Serpente Auriverde pelo placar de 3-1. Nos últimos 5 jogos, o Coritiba conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Coxa Branca perdeu os últimos 2 jogos que fez, enquanto o Cascavel vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas também. Porém, o time do interior vem de 3 jogos sem perder. Como mandante na temporada, o Coritiba, em 6 jogos, acumulou 77% de aproveitamento, e o Cascavel, como visitante na temporada, em 6 jogos, acumula 38% de aproveitamento. As probabilidades indicam 49% de chances de coluna 1, 31% de chances de coluna do meio e 20% de chances de vitória para o Cascavel na coluna 2. O Coritiba precisa correr atrás da desvantagem que sofreu no jogo de ida e joga em casa. Além disso, tem outras variáveis que tornam o Coritiba favorito. Como, por exemplo, o Coritiba defende uma invencibilidade de 14 partidas como mandante pelo Campeonato Paranaense. Mas o Coritiba venceu 6 dos 8 duelos como mandante contra o Cascavel em toda a história do duelo. Por outro lado, o Cascavel acabou derrotado nas últimas 3 partidas como visitante pelo Campeonato Paranaense. E o Cascavel defende uma invencibilidade de 5 duelos contra o Coritiba. Um jogo difícil, mas com favoritismo para o Coritiba na coluna 1. Jogo 12, Atlético e Atlético Mineiro. Domingo, 4 da tarde, na Arena Unimed, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro. Muito bem, o Atlético terminou a primeira fase na segunda posição do Grupo A com 15 pontos. E o Atlético Mineiro terminou na liderança do mesmo grupo com 20 pontos. Na rodada passada, o Atlético venceu o Ipatinga pelo placar de 2-0. Enquanto o Atlético Mineiro goleou o Democrata de Governador Valadares por 3-0. O time de São João del Rei descansou neste meio de semana. Já o Atlético Mineiro foi até a Colômbia enfrentar o Milionários pela terceira fase prévia da Taça Libertadores da América e empatou em 1-1. Nos últimos 5 jogos, o Atlético conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Atlético vem de 4 jogos de invencibilidade, enquanto o Atlético Mineiro já tem uma invencibilidade maior. Nos últimos 5 jogos foram 2 vitórias e 3 empates. Como mandante na temporada, o Atlético ainda não perdeu e acumula 73% de aproveitamento em 5 jogos, enquanto o Atlético Mineiro, como visitante em 2023, em 6 jogos, também está invicto e acumula 66% de aproveitamento. As probabilidades indicam 21% de chances de coluna 1, 24% de chances de empate e 55% de chances de coluna 2. O Atlético sofreu apenas uma derrota nas últimas 11 partidas como mandante, válidas pelo Campeonato Mineiro. O Atlético venceu as últimas 3 partidas válidas pelo Campeonato Estadual. Por outro lado, o Atlético Mineiro defende uma invencibilidade de 17 partidas válidas pelo Campeonato Mineiro, uma longa invencibilidade,
E o Galo venceu os 2 duelos contra o Atlético em toda a história. Jogo 13, Corinthians e Ituano. Domingo, 4 da tarde, na Neoquímica Arena, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O Corinthians terminou a primeira fase do grupo... na primeira posição do grupo C com 22 pontos. E o Ituano terminou na vice-liderança do grupo C com 12 pontos ganhos. Na última rodada da primeira fase, o Corinthians foi... na verdade, o Corinthians venceu o Santo André por 3-1, peço desculpas, e o Ituano venceu o Santos pelo placar de 3-0. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians conseguiu 2 vitórias e 3 empates, enquanto o Ituano vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Corinthians fez 6 jogos, ainda não perdeu e acumula 88% de aproveitamento, enquanto o Ituano, como visitante na temporada, em 7 jogos, tem apenas 28% de aproveitamento. As probabilidades indicam favoritismo para o Corinthians: 60% de chances de coluna 1, 21% de chances de coluna do meio e 19% de chances de coluna 2. O Corinthians defende uma invencibilidade de 11 partidas como mandante pelo Campeonato Paulista, ou seja, desde a temporada passada. Além disso, o Corinthians venceu 8 dos últimos 10 duelos contra o Ituano. Já o Ituano amarga um jejum de 3 partidas, sem vitória como visitante por todas as competições, e o Galo de Itu amarga um jejum de 12 duelos, sem vitória contra o Corinthians, jejum que vem desde 2007. Para terminar, jogo 14, Red Bull Bragantino e Botafogo de Ribeirão Preto. Domingo, 7h30 da noite, no Nabi Abichedi, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O Toro Louco foi o líder do Grupo A com 20 pontos. A Pantera, o Botinha, foi o segundo colocado do Grupo A com 14 pontos. Na última rodada da primeira fase, o Red Bull Bragantino venceu o São Bento fora de casa por 3-0. E o Botafogo de Ribeirão Preto foi superado pelo São Paulo pelo placar de 3-1. No meio de semana, o Toro Louco descansou, enquanto o Botafogo de Ribeirão Preto vai jogar pela Copa do Brasil nesta quinta-feira contra o São Raimundo, lá de Roraima. Nos últimos 5 jogos, o Red Bull Bragantino acumulou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Botafogo de Ribeirão Preto vem de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante na temporada, o Red Bull Bragantino em 6 jogos conseguiu 72% de aproveitamento, enquanto o Botafogo de Ribeirão Preto, como visitante, em 7 jogos acumulou 38% de aproveitamento. As probabilidades indicam 48% de coluna 1, 21% de chances de coluna do meio e 31% de chances de coluna 2. O Red Bull Bragantino sofreu apenas uma derrota nas últimas 13 partidas como mandante pelo Campeonato Paulista, e além disso o Red Bull Bragantino jamais foi derrotado pelo Botafogo de Ribeirão Preto desde que a Red Bull comprou o Clube Atlético Bragantino. Já o Botafogo de Ribeirão Preto saiu derrotado nas últimas 3 partidas válidas pelo Campeonato Paulista, e o Botinha amarga um jejum de 6 duelos sem vitória contra times de Bragança Paulista por todas as competições. Muito bem, encerramos aqui as análises dos 14 jogos do concurso 1038 da Loteca, desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você conquiste aí a meta de acertar os 14 jogos do concurso deste final de semana da Loteca. É isso, galera.
estamos encerrando, portanto, mais um Lotecando. Agradeço demais o carinho da sua audiência. Deixe o seu like no nosso YouTube, também no Facebook Rádio AE. Baixe o nosso aplicativo e acompanhe as nossas transmissões da Superliga Feminina de Vôlei e também do Campeonato Carioca. No segundo semestre, vamos com tudo para a cobertura do Brasileirão Série C e D, além, claro, da fase final da Superliga Feminina e da Copa do Brasil com os times de menor investimento do Rio de Janeiro. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.